Ativas do governo brasileiro de evitar sanções dos Estados Unidos. Agora com um convidado especial, o analista de investimentos Vinícius Flores. Vinícius, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Central de Notícias. Boa tarde. Boa tarde, Gary. Eu que agradeço. Vinícius, primeiro, já que você é um analista de investimentos, acompanha também esse setor, como é que o mercado tem acompanhado mais precisamente a questão das sanções anunciadas já pelos Estados Unidos? Existia um temor de que aquilo pudesse, por exemplo, afetar os bancos brasileiros, que haveria um clima de cautela dentro do mercado. Isso de fato está acontecendo? É uma questão puramente comercial ou o aspecto regulatório agora já começa também a ligar o alerta, vamos dizer, até porque o tarifaço é só uma parte dessas sanções americanas. Agora está vindo uma segunda parte, que são as sanções contra brasileiros e empresas por suposta ligação com o PCC. Claro. O mercado ele sempre vai absorvendo essas notícias. Eu acho que o importante aqui é entender que desde que o Trump entrou no seu segundo governo, ele entrou com uma política clara, que é a reindustrialização dos Estados Unidos, e dentro desse aspecto, diversos trabalhadores americanos que perderam o seu trabalho para principalmente produtos que eram desenvolvidos nos Estados Unidos e começaram a ser desenvolvidos na China, ele veio com a tarefa de proteger e revitalizar a indústria. Então, dentro disso, não só o Brasil, mas diversos países começaram a ser tarifados no ano passado, continuam sendo tarifados, e isso faz claramente parte do plano do Trump. O segundo aspecto é de que claramente o Brasil hoje tem um alinhamento político que tende a mais voltado para a China, e quando a gente tem membros do governo que também falam sobre coisas como o dólar deixar de ser a principal moeda, fortalecer o BRICS, o Trump não gosta disso, e então claramente isso é algo que impacta muito nessa decisão dessas tarifas. E aí no aspecto de mercado, é claro, o mercado, como eu comentei, ele absorve essas notícias. A gente, ano passado, quando nós tivemos aquelas tarifas de 50%, ações, por exemplo, como de empresas que exportam brasileiras para os Estados Unidos, como a Embraer, caíram. Mas logo depois essas coisas foram revertidas, esses itens importantes entraram na exceção dessas tarifas e logo o preço normalizou, né? Então, no curto prazo, claro, essas coisas podem mexer com o mercado, mas no longo prazo são coisas que são absorvidas e volta-se a observar os fundamentos das empresas, né? Chamar a Marcela Matos para fazer uma pergunta para você. Marcela? Vinícius, boa tarde, obrigada pela entrevista. Hoje vocês já dão, portanto, como precificado esse novo tarifaço ou vê algum caminho para o governo conseguir reverter? Além disso, quando houve o tarifaço no ano passado, teve ali uma atuação muito direta dos empresários brasileiros junto aos empresários americanos para tentar esse processo de convencimento. Isso agora, você acha também que pode acontecer, que isso seria efetivo ou na altura do campeonato já não tem mais tanto espaço para essa negociação? O que a gente vê é que tem diversas conversas acontecendo. Esse documento ele tem são 73 páginas de itens que entram em exceção. Então, ou seja, ainda que se isso acontecer e se efetivar, diversos produtos ficam fora dessa tarifação, e o caminho do Brasil nessas próximas semanas, até o dia 15 de julho, é justamente, claro, tentar evitar as tarifas, mas se isso não for possível, os produtos principais que os Estados Unidos também entende que são muito importantes e que é o Brasil que exporta, eles podem ficar de fora. As exceções elas podem ser ampliadas, mas vai ser, como eu falei, é uma discussão difícil, porque realmente, além de todas essas motivos que os Estados Unidos dá para essas tarifas, o mais importante é a questão do Trump querer trazer o Brasil para a esfera de influência americana e sair da esfera de influência chinesa, que hoje é o que predomina no Brasil. Por exemplo, em termos quantitativos, até olhando para dados de exportação,
Em 2010, o Brasil exportava em torno de 15% dos seus produtos para a China, hoje é em torno de 30%, a mesma coisa com as importações. Então, é um Brasil que está mais inclinado a isso, e isso, com certeza, também é algo que eles querem, vai ser discutido para que o Brasil comece a ter uma influência maior nos Estados Unidos nesse sentido, se aliar mais, e se isso acontecer, é com certeza positivo para que as tarifas ou não aconteçam, ou a gente tenha mais produtos que entrem numa exceção. O Vinícius, o que o mercado sempre faz é a questão da precificação. E existe uma precificação do mercado, me corrija se eu estiver errado, em termos de política fiscal, por exemplo, se o presidente Lula for reeleito ou se o senador Flávio Bolsonaro chegar à presidência da República, do ponto de vista de política fiscal, de mais gastos, menos gastos. Existe alguma precificação em andamento em termos das tarifas, se o presidente Lula for reeleito ou se o senador Flávio Bolsonaro chegar à presidência? Porque o que o senador Flávio costuma dizer é que se ele ganhar, ou quando ele ganhar, porque ele já trata sempre com uma confiança grande, não haverá tarifaço, porque ele vai conversar diretamente com Donald Trump. O mercado tem algum cálculo do ponto de vista desse trade-off tarifário, ou ainda não é uma questão colocada porque o Itamaraty está negociando? O principal ponto hoje com o Flávio é com certeza a ideia de, como você comentou, política fiscal e redução de gastos e como isso afeta a nossa curva de juros a de longo prazo. Então, quando saíram as primeiras pesquisas e o Flávio começou a subir a taxa de juros longa do Brasil, de 10 anos, ela começou a cair. Então, isso de fato é o que vem sendo precificado conforme novas pesquisas vão saindo e indicando uma subida ou descida do Flávio nas pesquisas. Isso vai afetando a taxa de juros. Do ponto de vista das tarifas, a gente também tem uma precificação no sentido de que as empresas, indústrias brasileiras que têm ações como Embraer, Tupi, mais ligadas, exportam muito para os Estados Unidos. É claro que se essas tarifas forem efetivadas e elas sofrerem, as ações são punidas e tem essa precificação, sim. Mas eu diria que, com relação ao Flávio, o principal ponto concerne a parte da taxa de juros, a política fiscal, como isso afeta a nossa taxa de juros de longo prazo, e aí, é claro, o impacto do que isso tem nas ações brasileiras, né? Sim, sem dúvida, e isso impacta todos os investimentos. E uma última pergunta para nós finalizarmos a nossa conversa. Os Estados Unidos hoje têm duas frentes de ameaça tarifária contra o Brasil. Uma primeira frente, que é essa seção 301, que fala sobre PIX, fala sobre o etanol e várias outras questões, combate à corrupção e tal, que é a proposta de 25%. E tem uma outra proposta de tarifaço que é de 12,5% ou até 12,5% por suposta omissão no combate ao trabalho escravo. Mas este segundo caso é uma tarifa que seria ali para 60 economias. O Brasil, se for sancionado também nesse segundo caso, isso pode ter um impacto neutro na medida em que outras tantas economias serão alvo da mesma magnitude e aí só sobe, vamos dizer assim, o sarrafo dos preços e não há um impacto direto para o Brasil, é isso? Com certeza. Primeiro, pela diferença no nível de tarifas e segundo, assim como ano passado a gente teve as tarifas recíprocas e o Brasil ficou no menor nível junto com o restante dos outros países que ficaram nessa taxa. Se a gente tiver uma taxa menor, o impacto direto econômico que isso tem, ele é menor e a percepção é clara de que o Brasil não vai ter essa tarifa maior, que é muito ligado a esses fatores que os Estados Unidos está transmitindo com relação ao Brasil. Então, se isso acontecer, é mais positivo para ativos de risco e para ativos brasileiros. Perfeito. Eu conversei com o Vinícius Flores, analista de investimentos. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Central de Notícias. Bom final de semana. Eu que agradeço. Vou até levantar aqui, gente.